pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. E no vídeo de hoje nós vamos fazer essas duas fofuras aqui. E nesse tutorial de hoje eu trago dois bichinhos diferentes com a mesma base. Então com essa mesma base dá pra gente fazer um ursinho e dá pra gente fazer um coelhinho. Isso aqui é muito legal porque dá pra gente montar kits, né? Já que eles ficam com tamanhos muito parecidos, então dá pra gente vender os dois juntos, ou se você faz pra presentear, dá pra presentear essas duas fofurinhas juntas. O tamanho final ficou mais ou menos 14 centímetros e já adianto, né, que esse é um canal de inspiração, então você faz a decoração, os detalhes e a cor da maneira que você quiser. O fio que eu usei foi esse fio aqui, é o fio Amor da Círculo, e eu usei também o Ternura, tá, para fazer no caso aqui o focinho. A única diferença é que o Amor ele vem com brilho, então é um fio Contex semelhante ao do fio Amigurumi que eu costumo utilizar nas minhas peças. Só que, como ele é cheio dessas partezinhas macias, né? Então ele fica com esse aspecto atoalhado. Gente, é muito difícil de ver os pontos. Nossa, a peça é relativamente fácil de fazer. Então, né, não tem segredo nenhum. É muito fácil, né? Tanto o coelho quanto o ursinho. Mas você precisa ter uma determinada prática, né? Então requer um pouco de prática aí no crochê para poder executar, porque no início que a gente começa a trabalhar com esse fio, a gente não consegue verificar os pontos direito, então é muito difícil contar, sabe, olhando os pontos. Então é muito difícil identificar os pontos porque é muito fofinho, né? Então você vai fazendo, ele vai juntando, mas o efeito final fica fantástico, né? Apesar desse trabalhão todo, o efeito final ele fica com esse aspecto, ó, bem fofinho, bem pelúcia mesmo, então é bem legal de fazer, então compensa, né, no final compensa todo o trabalho. E fora que essa linha aqui é glitter, né, tem essas partezinhas de glitter, então acaba agregando ainda mais valor à peça. Sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o nosso ursinho e o nosso coelho, a base é a mesma. Então, essa parte aqui das perninhas, dos bracinhos da cabeça, ela é a mesma para os dois. Então, essa aqui já tá pronta, essa aqui eu vou fazer um ursinho e eu vou mostrar para vocês como que faz toda essa base aqui pra gente poder fazer as variações depois. Então, essa marrom aqui que eu já fiz vai ser um ursinho e eu vou fazer essa outra aqui nesse tom de cinza pra ser o nosso coelhinho. Então eu já fiz uma perninha e vou mostrar pra vocês como que faz essa perninha. Então a gente começa com o anel mágico. Então eu tô usando aqui a agulha 4,5. Você pode usar uma agulha mais grossa também, se você quiser usar a agulha número 5 também, se o seu ponto for muito apertado. E nós vamos colocar dentro desse anel mágico 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse fio aqui, como ele é um fio cheio de maciez, né? Então ele é um fio bem espesso, né, cheio de pluminhas, ele é muito difícil da gente visualizar os pontos. Então a gente tem que ir com bastante atenção, com bastante cuidado, pra gente não se perder, porque a gente não consegue enxergar muito bem, olha só. Deixa eu ver se foca aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a gente não consegue enxergar muito bem a delimitação dos pontos. Então a gente precisa ir na contagem mesmo, então sempre conta em voz alta, para não se perder. Então eu fiz aqui 8 pontos baixos no anel mágico, aí da segunda até a quarta carreira, ou seja, nas próximas 3 carreiras nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então nós vamos fazer juntos aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e aqui 8. Então, essa é a primeira carreira das 3. Então, nós temos que fazer mais 2 carreiras. Então, vamos lá, mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui que está com o marcador, 8. Então, essa é a segunda carreira das 3. Vamos virar a nossa perninha aqui. Vamos colocar esse fio aqui do anel mágico, puxar bem e colocar pra dentro. E agora a gente vai fazer a última carreira dessa perninha. Também com 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8. E aquilo que eu falei, né? Muito difícil da gente conseguir enxergar os pontos, então é algo que a gente precisa ir meio que na noção mesmo. Ok, então terminamos aqui. Agora, nós vamos começar a emendar a nossa perninha. Então, você faz 2 peças dessa. A primeira você arremata, igual a minha tá aqui. A segunda você não corta o fio. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma correntinha aqui no meio. E aí, nós vamos pegar a nossa primeira perna, né, que a gente tinha feito. E vamos fazer nela um ponto baixíssimo. Ó, fizemos um ponto baixíssimo. Então, eu fiz uma corrente nessa primeira perna, essa corrente tá aqui no meio, e fiz um ponto baixíssimo na segunda perna. Nessa segunda perna aqui, nós vamos continuar fazendo 8 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3... Sempre contando em voz alta, para não se perder. 4, 5... 6, 7, e nós temos que fazer um aqui, no pezinho, para poder dar os 8. Agora, na corrente, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui, ó, no meio, ó, na corrente que nós fizemos aqui no meio, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui, difícil pra caramba pra pegar, é aquilo que eu falei, a gente não consegue enxergar muito bem, porque quando a gente faz o ponto, ele meio que vira uma coisa só. Ó, então, peguei aqui, vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos nessa corrente. Então, eu fiz aqui, na segunda perna, 8 pontos baixos, aqui na corrente, 2 pontos baixos. E agora, eu vou contornar essa primeira perna, que foi da onde eu saí. Então, eu vou fazer também 8 pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aqui o nosso último, 8. Ok, fiz 8 pontos baixos na perninha. Agora, eu faço também da mesma forma aqui, do lado de cada corrente, 2 pontos baixos. Então, nessa corrente aqui também, eu faço 2 pontos baixos. Então, nós temos, no final dessa carreira aqui, 20 pontos baixos. E olha só o tanto que essa linha solta pelinhos, né? Solta os brilhinhos, né? Isso aqui tudo é o brilhinho da linha, ó, que vai soltando na mão. Então, 20 pontos baixos. A próxima carreira da nossa perna, aliás, as próximas 3 carreiras
que é da carreira 2 até a 4, são 20 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aí, você vai repetir isso mais 2 vezes. Então, vamos junto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma, com a mesma quantidade de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aqui a última, 20. Ó, então, fizemos aí as nossas 3 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreira com algumas diminuições. Então, vai ficar assim, ó, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3. A diminuição, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer aquela pegando as 2 alças, tá? Então, eu coloquei no primeiro ponto, puxei a laçada, coloquei no segundo ponto, puxei a laçada, fiquei com 3 na agulha. Agora, eu puxo tudo. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Deixa eu desemperrar minha linha aqui. 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra diminuição agora, ó, do mesmo jeito que nós fizemos. Puxa uma laçada, vai no próximo ponto, puxa outra laçada, fica 3 na agulha, puxa as 3. E agora, a gente finaliza a carreira com 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, e aqui, por último, 5 pontos baixos. Então, nós ficamos aqui com um total de 18 pontos. Então, agora, nós vamos fazer nessa carreira 18 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puxar minha linha aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e aqui por último 18.
Encerramos então essa carreira com 18 pontos baixos. A próxima carreira é um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. E no final dessa carreira nós teremos 12 pontos baixos. Então, é um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E segue dessa forma até o final. Ponto baixo, diminuição, ponto baixo, uma diminuição, aqui um ponto baixo e por último aqui uma diminuição. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes, e vão ficar com 9 pontos baixos no final da carreira. Então, 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Primeira diminuição. Aí, novamente, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos e agora a nossa última diminuição. Ó, então, essa aqui é a nossa carreirinha do pescoço. Agora, eu aconselho que você dê uma paradinha e a gente vai encher a nossa peça. Então, pega aí sua fibra siliconada e a gente enche. Não precisa muito, porque essa linha aqui, ela já é bem fofinha. Então, ela já dá um volume bem grande, então não precisa colocar bastante, não. É só um pouquinho mesmo, só pra preencher. Então, coloca lá nas perninhas primeiro. Coloca dentro de cada perninha. De modo que elas fiquem iguais. Agora, um pouquinho a mais dentro do corpo. Pronto. Corpinho cheio. Agora, vamos marcar aqui a nosso último ponto dessa carreira. E vamos para a próxima. Então, nessa aqui, nós estamos com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos aumentar para fazer a cabeça. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, e no final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Deixa eu puxar minha linha. Um aumento. E seguir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Então, aqui, 2 pontos baixos e um aumento. Mais 2 pontos baixos. E aí, por último, aqui, um aumento. Pronto, temos um total aí de 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 12 aumentos. Então, no final dessa carreira, ó, tem um nó na minha linha bem aqui, ó, uma emenda. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Então, aqui, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo,
11º. Então, tá errado. Vamos fazer de novo. Tem que estar 12 aumentos. Então, foi bem nessa emenda ali que deu problema. Desmanchei o último ponto baixo da carreira. E essa linha, ela é assim, você tem que ir na contagem. Se contou, não deu certo, volta e faz de novo, porque ela é muito difícil de enxergar. Então, vamos lá. Primeiro aumento, aqui. Segundo aumento, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora vai dar certo. 11. E aqui, por último, o 12º aumento. Como essa daqui é a nossa carreira de base para aumentar a cabeça, ela tem que ter os 24 pontos certinhos, ou seja, os 12 aumentos, porque senão daqui para cima tudo que você fizer vai ficar faltando ponto, vai ficar errado. Então, agora que nós fizemos 24 pontos, nós vamos subir 4 carreiras aqui com esses mesmos 24 pontos. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando eu tiver as 4 carreiras com 24 pontos em cada carreira. Cheguei ao final aqui da 4ª carreira, então se a gente contar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras com 24 pontos cada um. E agora, nós vamos começar a nossa sequência de diminuições. Então, nós já colocamos a altura inteira da cabeça e agora a gente começa a diminuir. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E seguir até o final. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos e uma diminuição. Gente, eu tô gravando de dia e hoje é sábado. Então, a rua da minha casa tá muito movimentada, então vocês vão ficar escutando aí no fundo barulhos de moto, de carro passando, tá? Então, não reparem. Diminuição, mais 2 pontos. Diminuição. E aqui mais 2 pontos. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira de diminuições. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Para fazer essa segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E seguir até o final da carreira. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos. Então, um ponto baixo e, deixa eu puxar minha linha, uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e aqui uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e aqui a última diminuição. Aqui e aqui. Pronto, finalizamos essa carreira. Agora, a próxima carreira são só diminuições, então a gente já vai fechar a nossa cabeça. Antes de fechar, nós precisamos encher essa cabeça para que ela fique bem bonitinha. Coloca um pouquinho no pescoço também. E aí, coloca uma quantidade mediana, né? Nem muito, nem pouco. Quantidade bacana para ficar cheinho, mas não ficar estufado demais. Isso aqui vai ser muito, vou tirar um pouco.
Bom, então, acho que já é suficiente. Então, agora, nessa última carreira, nós vamos fazer apenas diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições e depois, por último, nós vamos fazer um anel mágico falso, para poder fechar. Então, nós vamos fazer aqui somente diminuições. Então, primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição e agora aqui a última diminuição. Agora a gente faz o quê? Só cortar o fio e fazer o nosso anel mágico falso. Se você vê que tá faltando enchimento aqui na cabeça, você completa, né? Ainda sobrou uma aberturinha aqui, ainda dá pra completar. Então, vamos lá. A gente vai pegar nossa agulha. E aqui, pra fazer o nosso anel mágico falso, é bem simples. A gente vai pegar nas alcinhas, pra lá e pra cá. Ó, então, eu peguei na alcinha, pego, puxo pra cá. Agora, eu vou daqui pra lá, de lá pra cá. E sigo dessa maneira até o final da carreira. Até quando eu pegar todas as alcinhas. Depois que nós pegamos todas as alcinhas, puxar mais um pra cá, a gente só puxa, que aí ele já fecha, ó. E o nosso anel mágico falso está pronto. Nada aconteceu nessa carreira. Agora é só a gente esconder o fio. É bom que esse fio aqui, ele é difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele é muito bom porque ele disfarça muito bem. E está pronto o nosso corpinho. Então, agora, nós vamos fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, o nosso anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Então, prendeu a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Aliás, da segunda até a sexta carreira. Então, o bracinho, ele é só isso. Então, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos e agora eu subo 5 carreiras com 6 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui a última, 6. Então, essa aqui é a primeira carreira. E agora, em cima dessa aqui, eu vou fazer mais 4 carreiras com 6 pontos baixos e o bracinho tá pronto. E eu vou repetir isso na segunda peça também. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto só pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, terminei aqui a quinta carreira. Ó, então, se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E o nosso bracinho está pronto. Agora é só cortar, deixar o fio um pouquinho longo para poder costurar. A gente puxa aqui e está pronto o nosso bracinho. O outro bracinho é só fazer igualzinho a esse. Então, aqui já finalizamos os 2 bracinhos. Agora, a gente vai costurar esses bracinhos. Para costurar também é muito simples. A gente só usa uma agulha de bordado, né? De preferência uma que tem aqui o... se foca. Aqui. Uma que tem o passador um pouco maior. E aqui a gente vai fazer o quê? Posicionar o bracinho na lateral do corpo. Ó, então,
na lateral do corpinho e costurar, né? Geralmente na segunda carreira embaixo do pescoço, ó. O bracinho aqui. E aí, sem segredo nenhum, a gente vai pegar as duas alcinhas aqui. As duas alcinhas aqui do corpo, do bracinho, ó, as 4 alcinhas, na verdade, do bracinho. E a gente prende no corpo. E a gente repete isso por todas as partes do corpo. E a gente repete isso por todos os pontos do bracinho. E aqui fica, então, nosso bracinho preso. E aí, a parte de baixo também, ó, já fica presa. E agora é só prender o outro lado, o outro bracinho. Vamos costurar o nosso segundo bracinho. Para costurar o segundo bracinho, é o mesmo procedimento do primeiro. Então, a gente põe a nossa linha aqui. Ó, e aqui a gente... Mesma coisa, a gente pega no corpo e pega as 4 alcinhas do braço. E aí, novamente, a mesma coisa, ó. Pega as 4 do braço e pega lá no corpinho e faz isso. Repete esse mesmo procedimento até unir todas as alcinhas do braço no corpo. Então, nosso bracinho ficou assim. Se você quiser dar mais um pontinho para ele dar uma baixada ali e ficar igual o outro, ó, a gente dá mais um pontinho aqui. A gente joga essa alcinha aqui para a mesma alcinha do bracinho anterior. Então, agora é só dar um nó e esconder. E agora sim, está pronto o nosso segundo corpinho. Gente, isso não é incrível, não é fantástico? Sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esses 2 fofuras. Esses não, essas. Gente, é muito difícil. Ó, a textura é 434. Cada amigurumi é um pouquinho maior. Corta essa parte lá.